Número 7 da apostila. Uma chapa plana de uma liga metálica de coeficiente de dilatação linear, 2 vezes 10 a menos 5, tem a área A0, a temperatura de 20 graus Celsius. Para que a área dessa placa aumente 1%, devemos elevar sua temperatura para. Então, essa questão, primeiramente, a gente precisa interpretar o que ela fala. Classificaria como uma questão média. Não é uma questão tão difícil assim. Mas a gente precisa, primeiramente, eu tenho essa chapa, certo? Essa chapa vai ser aquecida. A gente sabe que quando os objetos são aquecidos, eles dilatam. Então, o que vai acontecer? A chapa, eu exagerei no desenho, mas é importante a gente pegar a ideia. Nessa situação aqui, a chapa aumentou em 1%. Então, o que eu vou fazer? Eu vou montar a equação de dilatação de superfície, ou seja, a variação da área é igual à área inicial, vezes o coeficiente de dilatação superficial, vezes a variação de temperatura. O grande ponto dessa questão é saber representar essa variação de área. Então, como é que eu representaria isso, gente? Por exemplo, aqui a área é A0, certo? Eu não sei quanto vale, mas ela vale A0. Aqui, essa área aumentou 1%. Então, como a gente representa aqui, A0 vezes 1%, certo? Mais A0. Isso daqui seria 101%. A grande questão é, a área variou 1%. Então, eu vou jogar isso aqui no ΔA. Então, observe. Quanto que vale ΔA? ΔA, vale A0 vezes 1 sobre 100. Isso é igual à área inicial. A área inicial é o próprio A0, concorda? O coeficiente de dilatação, gente, a questão da linear. Então, basta que eu multiplique por 2. 2 vezes 2 vezes 10 elevado a menos 5 vezes. Qual é a variação de temperatura? É justamente o que eu quero saber, a variação de temperatura. Vou botar ΔT. O que eu posso fazer aqui antes de começar? Cancelar 0 com a 0. Aí aqui ficaria 1 sobre 100 igual 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 10 a menos 5. Tudo isso vezes ΔT. Esse 4 vezes 10 a menos 5 vai passar ali para o outro lado, dividindo. Ficaria da seguinte forma. ΔT é igual a 1 sobre 100 vezes 4 vezes 10 a menos 5. Olha, 100 é 10 ao quadrado, tá? Então, como é que a gente finaliza a questão? 1 dividido para 4 dá 0,25 vezes essa potência de 10 que está aqui embaixo. Bora resolver. Conserva a base, somos expoente. Menos 5 mais 2 dá menos 3. E quando ela for lá para cima, ela vem positiva. Então, ficaria 10 ao cubo. Então, a variação de temperatura é quanto? Quantas vezes a vírgula vai andar? 1, 2, ficaria 25. Só que é 10 a terceira, então fica 250 graus Celsius. Isso daqui é a variação de temperatura. Só que a questão quer saber, a temperatura final para que isso aconteça. Só que eu sei que variação de temperatura é temperatura final menos temperatura inicial. E isso é igual a 250. A temperatura inicial era 20. A questão diz ali, Então a temperatura final menos 20 é igual a 250. Passa esse 20 para o outro lado somando, vai ficar 250 mais 20, 270 graus Celsius. E a gente encontra isso na letra D.